Segundo Samuel, Davi toma conhecimento da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi, ao voltar da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Ciceleg. Ao terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento, de junto de Saul. Tinha as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Disse-lhe Davi: "Donde vens?" Ele respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel." Davi perguntou: "Que aconteceu? Dais logo." O homem disse: "As tropas fugiram do campo de batalha, e muitos caíram e estão mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas pereceram." Perguntou Davi ao que trouxera a notícia: "Como sabeis que Saul e o seu filho Jonatas estão mortos?" O mensageiro respondeu: "Eu estava casualmente no monte Gilboa e vi quando Saul se atirou sobre a própria lança, quando se aproximavam os carros e cavaleiros. Ele voltou-se, viu-me e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui. Ele perguntou-me: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou um amalecita. Ele então me disse: Aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem, apesar de sentir a vida toda em mim. Então me aproximei dele e lhe dei a morte, porque eu sabia que ele não poderia sobreviver, tendo caído. Depois apanhei o diadema que ele trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe ao meu senhor." Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e por causa do povo de Deus e da casa de Israel, porque haviam caído pela espada. Davi perguntou ao moço que lhe trouxera as notícias: "Donde és tu?" Ele respondeu: "Eu sou filho de um estrangeiro residente, de um amalecita." Disse-lhe Davi: "Como não receaste levantar a mão contra o ungido de Deus para tirar-lhe a vida?" Davi chamou um dos moços e disse: "Aproxima-te e mata-o." O moço o golpeou e ele morreu. Disse-lhe Davi: "Que o teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando disseste: Fui eu quem matou o ungido de Deus." Elegia de Davi sobre Saul e Jonatas. Davi compôs a seguinte lamentação sobre Saul e seu filho Jonatas. Ele disse: "Para ensinar os filhos de Judá e manejar o arco, está escrito no livro do justo: pereceu o esplendor de Israel nas tuas alturas. Como caíram os heróis. Não o publiqueis em Gate, não o anuncieis nas ruas de Escalon, que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Gilboa, nem orvalho nem chuva se derramem sobre vós, campos traiçoeiros, pois foi desonrado o escudo dos heróis. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com o sangue dos feridos, com a gordura dos guerreiros. O arco de Jonatas jamais hesitou, nem a espada de Saul foi inútil. Saul e Jonatas, amados e encantadores, na vida e na morte não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do combate. Jonatas, a tua morte dilacerou-me o coração, tenho o coração apertado por tua causa, meu irmão Jonatas. Tu me eras imensamente querido, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra. Quarta. Davi, rei de Judá. Sagração de Davi em Hebrom. Depois disso, Davi consultou a Deus nestes termos: subirei a uma das cidades de Judá, e Deus lhe respondeu: sobe. Davi perguntou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. Davi subiu para lá, e também as suas 2 mulheres, Aquinoam de Jezreel e Abigail, a mulher de Nabal de Carmel. Quanto aos homens que estavam com ele, Davi os fez subir cada um com a sua família, e se fixaram nas aldeias de Hebrom. Vieram os homens de Judá e ali ungiram a Davi rei sobre a casa de Judá. Mensagem ao povo de Jabes. Comunicaram a Davi que os habitantes de Jabes de Galaad tinham dado sepultura a Saul. Então Davi enviou mensageiros aos habitantes de Jabes dizendo: benditos sejais de Deus, por terdes realizado esta obra de misericórdia para com Saul vosso senhor, e lhe terdes dado sepultura. Que Deus tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora, enchei-vos de coragem e sede valorosos, porque Saul vosso rei está morto.
Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou seu rei. Abner impõe Isbaal como rei de Israel. Abner, filho de Ná, chefe do exército de Saul, tinha levado consigo Isbaal filho de Saul, e o tinha feito ir a Maanaim. Ele o estabeleceu como rei sobre Galaad, sobre os azeritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim, e sobre todo o Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foi de 7 anos e 6 meses. Guerra entre Judá e Israel. Batalha de Gabaon. Abner, filho de Ná, e a guarda de Isbaal, filho de Saul, empreenderam uma expedição militar partindo de Maanaim rumo a Gabaon. Joabe, filho de Sarvia, e a guarda de Davi puseram-se igualmente em marcha. E se defrontaram perto do açude de Gabaon. Estes pararam de um lado do açude, e aqueles do outro. Abner disse a Joabe: Deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Que lutem. Vieram eles e foram contados, 12 de Benjamim, por Isbaal, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. Cada um deles agarrou a cabeça do adversário e meteu-lhe a espada no flanco, e desse modo caíram todos juntos. É por isso que se chama a esse lugar de Campo dos Flancos, fica em Gabaon. Então travou-se naquele dia uma batalha encarniçada, na qual Abner e os de Israel foram vencidos na presença da guarda de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Sarvia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e disse: És tu, Azael? E ele respondeu: Sou eu. Então disse Abner: Vai para a direita ou para a esquerda, agarra um dos meus moços e apossa-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar a perseguição dele. Abner insistiu com Azael: Deixa de seguir-me. Porque hei de ferir-te e te estirar no chão. E como poderia encarar o rosto de teu irmão Joabe? Como ele se recusasse a afastar-se, Abner lhe perfurou o ventre com o couto da sua lança, que lhe saiu pelas costas. Ele caiu ali e morreu no mesmo lugar. E todos os que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, paravam. Joabe e Abisai se lançaram em perseguição de Abner e, ao pôr do sol, chegaram à colina de Ama, que está a leste de Gaia, no caminho do deserto de Gabaon. Os benjaminitas se concentraram atrás de Abner em formação cerrada, e pararam no alto de uma colina. Abner chamou Joabe e disse: Devorará a espada para sempre. Não sabeis que no fim só restará amargura? Que estás esperando para ordenar a esses homens que cessem de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só pela manhã esta gente teria desistido de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe mandou soar a trombeta, e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou a luta. Abner e os seus homens caminharam pela Araba durante toda aquela noite, passaram o Jordão e, depois de terem marchado toda a manhã seguinte, chegaram a Maanaim. Joabe, tendo deixado de perseguir a Abner, reuniu toda a tropa. A guarda de Davi perdera 19 homens e também Azael, mas a guarda de Davi matara, entre os homens de Benjamim e os de Abner, 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, que está em Belém. Joabe e os seus marcharam toda a noite, e o dia estava nascendo quando eles chegaram a Hebrom. A guerra entre a casa de Saul e a de Davi continuou, mas Davi se fortalecia, ao passo que a casa de Saul se enfraquecia. Filhos de Davi nascidos em Hebrom. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram: o seu primogênito Amnon, de Aquinoam de Jezrael; o segundo, Queliabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, a filha de Tolmai, rei de Gessur; o quarto, Adonias, filho de Agita; o quinto, Safatias, filho de Abital; o sexto, Jetraão, nascido de Egla, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Rompimento entre Abner e Isbaal. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner se arrogava todo o poder na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Resfa, filha de Aias, e Abner a tomou. Isbaal disse a Abner: Por que te aproximaste da concubina de meu pai?
Ao ouvir as palavras de Isbaal, Abner se encolerizou e disse: Sou por acaso uma cabeça de cão? Eu uso de consideração para com a casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi, e vens agora censurar-me por causa de uma história de mulher. Que Deus inflija a Abner esse mal e outro tanto, se eu não fizer o que Deus prometeu em juramento a Davi, tirar a realeza da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Isbaal não ousou responder uma palavra a Abner, porque tinha medo dele. Abner negocia com Davi. Abner enviou mensageiros para dizerem a Davi: Fez aliança comigo, e eu te ajudarei a reunir todo o Israel em torno de ti. Davi respondeu: Muito bem. Farei aliança contigo. Só uma coisa exijo de ti: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vaias, me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi mandou mensageiros a Isbaal, filho de Saul, para lhe dizerem: Entrega-me a minha mulher Mical, que adquiri por 100 prepúcios de filisteus. Isbaal mandou tomá-la do seu marido Faltiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner lhe disse: Volta, e ele voltou. Abner tinha conversando com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Diligenciai então por consegui-lo agora, porque Deus disse isto a respeito de Davi: É por meio do meu servo Davi que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também a Benjamim e depois foi a Hebrom expor a Davi tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham aprovado. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para falar a Davi, e Davi ofereceu uma recepção a Abner e aos homens que foram com ele. Abner disse então a Davi: Vamos. Reunirei todo o Israel ao redor do Senhor meu rei, concluirão um pacto contigo e reinarás sobre tudo o que quiseres. Assim despediu Davi a Abner, que partiu em paz. Assassínio de Abner. Aconteceu que a guarda de Davi e de Joabe acabavam de chegar da incursão, transportando enorme despojo, quando Abner já não estava com Davi em Hebrom, pois Davi já o tinha despedido e ele tinha partido em paz. Logo que chegaram Joabe e toda a tropa que o seguia, foram dizer a Joabe que Abner, filho de Ná, tinha vindo e estivera com o rei, que o tinha deixado partir em paz. Então Joabe foi falar ao rei e lhe disse: Que fizeste? Abner esteve contigo e o deixaste partir. Tu conheces Abner, filho de Ná. Foi para te enganar que ele veio, para conhecer as tuas idas e vindas, para saber tudo o que fezes. Joabe deixou Davi e enviou atrás de Abner mensageiros, que o fizeram voltar quando estava já no poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, à entrada, quando já passava pela porta, sob o pretexto de falar tranquilamente com ele, e ali o feriu mortalmente no ventre, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Logo que Davi soube do acontecido, disse: Eu e o meu reino somos para sempre, diante de Deus, inocentes do sangue de Abner, filho de Ná, que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento ou de lepra, homens que trabalhem na roca ou caiam à espada, ou passem fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram a Abner porque ele matara seu irmão Azael no combate de Gabaão. Disse então Davi a Joabe e a todos os que com ele estavam: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner, e o rei Davi foi atrás seguindo o esquife. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei soluçou alto junto à sua sepultura e todo o povo chorou também. O rei cantou esta elegia sobre Abner: Precisava Abner morrer como morre um insensato. Não estavam amarradas as tuas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões, mas caíste como caem os malfeitores. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse quando ainda era dia, mas Davi fizera este juramento: que Deus me faça mal semelhante, se eu provar pão ou qualquer outro alimento antes do pôr do sol. Todo o povo notou isso e o julgou bem, porque o povo aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo o Israel viram claramente que o rei nada teve a ver com a morte de Abner, filho de Ná. Disse o rei aos seus oficiais: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem?
Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei, e esses homens, os filhos de Sárvia, são mais violentos do que eu. Que Deus castigue o malfeitor conforme a sua maldade. Assassínio de Isbaal. Assim que o filho de Saul teve notícia de que Abner morrera em Hebrom, as suas mãos fraquejaram e todo o Israel se consternou. Ora, o filho de Saul tinha 2 chefes de bandos. Um se chamava Baana e o outro Recabe. Eram filhos de Remon de Berot e benjaminitas, porque Berot também se considerava de Benjamim. Os homens de Berot tinham se refugiado em Getaim, onde ficaram até aquele dia como residentes estrangeiros. Estava ali um filho de Jonatas, filho de Saul, o qual era aleijado de ambos os pés. Tinha ele 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e Jonatas. A sua ama o apanhou e fugiu com ele, mas, na precipitação da fuga, a criança caiu e se feriu. Chamava-se Meribaal. Os filhos de Remon de Berot, Recabe e Baana, estavam a caminho e chegaram à casa de Isbaal na hora mais quente do dia, quando este descansava. A porteira, que limpava o trigo, cochilara e dormira. Recabe e seu irmão Baana se insinuaram silenciosamente e entraram na casa onde ele estava deitado no leito em seu quarto, dormindo. Eles o feriram mortalmente e o decapitaram, e depois, carregando a cabeça, andaram a noite toda pela estrada da Arabá. Levaram a cabeça de Isbaal a Davi, em Hebrom, e disseram ao rei: Aqui tens a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo que queria tirar-te a vida. Deus trouxe hoje ao Senhor meu rei uma vingança de Saul e da sua semente. Mas Davi, dirigindo-se a Recabe e a seu irmão Baana, filhos de Remon de Berot, disse-lhes: Pela vida de Deus, que me livrou de toda a angústia. Aquele que me anunciou a morte de Saul acreditava ser portador de uma notícia alvissareira. Eu o agarrei e matei em Ciceleg, em retribuição pela sua boa nova. Por razão ainda mais forte, quando bandidos matam um homem honesto na sua casa, no seu leito, não devo eu pedir-vos contas do seu sangue e fazer-vos desaparecer da face da terra. Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que os matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbaal e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Davi, rei de Judá e de Israel. Coroação de Davi como rei de Israel. Então todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e Deus te disse: És tu que apacentarás o meu povo Israel e és tu quem serás chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, até o rei, em Hebrom, e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebrom, na presença de Deus, e eles ungiram Davi como rei em Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e sobre Judá. Conquista de Jerusalém. Davi marchou então com os seus homens sobre Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam a terra, e estes disseram a Davi: Não entrarás aqui. Os cegos e os aleijados te repelirão, quer dizer, Davi não entrará aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, todo aquele que ferir os jebuseus e subir pelo canal. Quanto aos cegos e aos aleijados, Davi os aborrece na sua alma. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não entrarão no templo. Davi se instalou na fortaleza e lhe chamou Cidade de Davi. Depois Davi construiu um muro ao seu redor, desde Melo até o interior. Davi ia crescendo, e Deus, Deus dos exércitos, estava com ele. Hiram, rei de Tiro, enviou uma embaixada a Davi, com madeira de cedro, com carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Então viu Davi que Deus o confirmara como rei sobre Israel e exaltava a sua realeza por causa de Israel, seu povo. Filhos de Davi nascidos em Jerusalém. À sua chegada de Hebrom, tomou Davi ainda concubinas e mulheres em Jerusalém, e nasceram-lhe filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobab, Natã, Salomão, Gebar, Elisua, Náfeg, Jafia, Elisama, Baaliada, Elifale. Vitórias sobre os filisteus. Logo que os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para o capturar.
Ao saber disso, Davi desceu ao refúgio. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Então Davi consultou a Deus: devo atacar os filisteus? Perguntou ele. Entregá-los nas minhas mãos. Deus respondeu a Davi: ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi se dirigiu a Baal-Farazim, e lá Davi os venceu, e disse: Deus me abriu uma brecha nos meus inimigos como uma brecha causada pelas águas. É por isso que o nome desse lugar é Baal-Farazim. E abandonaram ali os seus deuses, Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não os ataques pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos no cimo das amoreiras, então apressa-te, é Deus que avança à tua frente para aniquilar o exército filisteu. Davi procedeu como Deus ordenara, e venceu os filisteus desde Gabaon até a entrada de Guezar. A arca em Jerusalém tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel, 30.000 homens. Pondo-se a caminho, Davi e todo o exército que o acompanhava partiram para Baala de Judá, a fim de transportar a arca de Deus que lá estava e que leva o nome de Deus dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Ouza e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carro. Ouza caminhava à esquerda da arca de Deus, e Aió caminhava adiante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam, com todas as suas energias, cantando ao som das citaras, das harpas, dos tamborins, dos pandeiros e címbalos. Ao chegarem à eira de Nacon, Ouza estendeu a mão para a arca de Deus e a sustentou, porque os bois a faziam tombar. Então a ira de Deus se acendeu contra Ouza, e ali mesmo Deus o feriu por causa da sua falta, e ele morreu, ali, ao lado da arca de Deus. Davi se entristeceu, porque Deus tinha atacado Ouza, e chamou-se aquele lugar pelo nome de Faresosa, que permanece até hoje. Nesse dia, Davi teve medo de Deus e disse: como virá a arca de Deus para ficar na minha casa? Por isso Davi não quis conservar a arca de Deus consigo na cidade de Davi, e a levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-edom de Gate, e Deus abençoou a Obed-edom e a toda a sua família. Contou-se ao rei Davi que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com grande alegria. Quando os que carregavam a arca de Deus davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus, ele estava cingido com um efode de linho. Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca de Deus subir, aclamando e soando a trombeta. Aconteceu que, entrando a arca de Deus na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, olhava pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante de Deus, e, no seu íntimo, ela o desprezou. A arca de Deus foi levada e depositada no seu lugar, na tenda que Davi tinha feito armar para recebê-la, e Davi ofereceu holocaustos na presença de Deus, bem como sacrifícios de comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome de Deus dos exércitos. Depois distribuiu a todo o povo e à multidão toda de Israel, homens e mulheres, a cada um pedaço de pão, uma massa de tâmaras e um doce de passas secas, e em seguida foram-se todos, cada qual para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se fez louvar hoje, descobrindo-se na presença das servas dos seus servos como se descobriria um homem de nada. Mas Davi respondeu a Mical: é diante de Deus que eu danço. Pela vida de Deus, que me preferiu a teu pai e a toda a sua casa para me instituir chefe de Israel, o povo de Deus, eu dançarei diante de Deus e ainda mais me humilharei. Aos teus olhos serei desprezível, mas aos olhos das servas de quem tu falas, perante elas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Profecia de Natã. Quando o rei ocupou a sua casa e Deus o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e fez o que teu coração diz, porque Deus está contigo.
Mas nesta mesma noite a palavra de Deus veio a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim diz Deus, construirias tu uma casa em que eu venha a habitar. Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel, porque não edificas para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala Deus dos exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o fixarei para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel, eu te livrarei de todos os teus inimigos. Deus te diz que ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos e vaias a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ela que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homens. Mas a minha proteção não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de mim, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Oração de Davi. Então o rei Davi entrou e ficou diante de Deus e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me trouxesses até aqui? Mas isso é ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, e estendes as tuas promessas também à casa do teu servo para um futuro distante. Esse é o destino do homem, Senhor Deus. Que mais poderá ainda dizer-te Davi, pois tu mesmo conheces o teu servo, Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, tiveste esta generosidade de instruir o teu servo. E por isso que és grande, Senhor Deus, ninguém há como tu, e não existe outro Deus além de ti somente, como aprenderam os nossos ouvidos. Como o teu povo Israel, há outro povo na terra a quem um Deus tivesse ido resgatar para fazer dele o seu povo, para o tornar famoso e realizar em seu favor tão grandes e terríveis coisas, expulsando de diante do seu povo nações e deuses. Estabeleceste o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Deus, tu te tornaste o seu Deus. Agora, Deus, guarda para sempre a promessa que fizeste a teu servo e a sua casa e fez como disseste. O teu nome será exaltado para sempre, e dirão: Deus dos exércitos é Deus sobre Israel. A casa do teu servo Davi subsistirá na tua presença. Porque foste tu, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que fizeste esta revelação ao teu servo: eu te edificarei uma casa. Então o teu servo teve a coragem de te dirigir esta oração. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus, as tuas palavras são verdade e tu fizeste esta maravilhosa promessa ao teu servo. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que tens falado, e é pela tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. As guerras de Davi. Aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os sujeitou. Davi tomou das mãos dos filisteus. Ele venceu também os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar no chão, mediu com 2 cordéis para os condenar à morte, e um cordel bem medido para os deixar com vida, e os moabitas ficaram sujeitos a Davi e lhe pagaram tributo. Davi venceu Hadadezer, filho de Roube, rei de Soba, assim que este pretendeu estender o seu domínio sobre o rio. Davi tomou-lhe 1.700 condutores de carro e 20.000 homens a pé, e já reteou Davi todas as parelhas, conservando apenas 100. Os arameus de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens dos arameus. Depois Davi instalou governadores no Eram de Damasco, e os arameus se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Onde quer que Davi fosse, Deus lhe dava a vitória.
Davi tomou os escudos de ouro que a guarda de Hadadezer usava e os levou para Jerusalém. De Teba e de Berutai, cidades de Hadadezer, Davi carregou uma grande quantidade de bronze. Assim que Tou, rei de Emat, soube que Davi tinha vencido todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adoram ao rei Davi, para o saudar e o felicitar por ter feito a guerra a Hadadezer e o ter vencido, porque Hadadezer estava em guerra com Tou. Adoram levava objetos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi os consagrou também a Deus, com a prata e o ouro que ele tinha consagrado, proveniente de todas as nações que tinha subjugado, Eram, Moab, os Amonitas, os Filisteus, Amaleque, e proveniente também do despojo tomado a Hadadezer, filho de Rob, rei de Soba. Davi aumentou a sua fama quando venceu os Edomitas no Vale do Sal, em número de 18.000. Estabeleceu governadores em Idam, e todos os Edomitas ficaram sujeitos a Davi. Por toda a parte aonde chegava, Deus concedia a vitória a Davi. A administração do reino Davi reinou sobre todo o Israel, exercendo o direito e fazendo justiça a todo o povo. Joabe, filho de Sarvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailud, era o arauto. Sadoc e Abiatar, filhos de Aquimeleque, filho de Aquitob, eram sacerdotes. Saraias era secretário. Banaias, filho de Joiada, comandava os Sereteus e os Feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes.